Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta quinta-feira vamos falar muito sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas, que volta a treinar amanhã lá no Espaço Lunier e muito provavelmente, como nós falamos ontem, com a volta de vários atletas. Um que já está treinando há algum tempo é Patrick de Paula. E sempre fica aquela expectativa, será que o Patrick voltará bem? E é algo muito interessante, né, que quando a gente faz aqui uma análise do elenco, quando a gente vê as peças que o Botafogo tem, diversas vezes até eu mesmo cometo esse erro de a gente não colocar o Patrick assim como jogador importante para o elenco do Botafogo. Nas últimas duas temporadas ele praticamente não jogou com a nossa camisa, né? Ano passado ele teve uma lesão seríssima logo no começo do ano e em 2022, quando ele foi contratado, não foi muito utilizado. Patrick de Paula fez apenas 22 partidas com a camisa do Botafogo e em diversos momentos ele nem começava uma partida, né? O Patrick de Paula era um jogador que atuava pouquíssimos minutos, ficou até mesmo um tempo sem ser relacionado com o técnico à época, o Luiz Castro, né, que era o técnico do Botafogo em 2022. Mas eu conto muito com o Patrick de Paula nesse ano, porque ele é um meio-campo canhoto, né? E a gente pega ali para analisar, o Botafogo tem muitos jogadores destros para o meio-campo. E o Patrick é canhoto, é um jogador que pode tanto fazer a posição de primeiro, de segundo e até mesmo terceiro homem do meio-campo. Se o Botafogo quiser jogar no 4-1-4-1, o Patrick de Paula pode fazer aquele pêndulo, tendo o primeiro volante, dois homens um pouco mais à frente, podendo chegar um pouco mais. Então é um atleta que tem potencial para muito mais. E a gente pega o Patrick, né, como jogador já veterano e tal, ele começou muito novinho no Palmeiras. O Patrick vai fazer 25 anos só em setembro. Então é um jogador de 24 anos ainda. Depende muito mais dele do que qualquer outro jogador. É um atleta que tem potencial para entregar muito mais vestindo a nossa camisa. É um jogador que, se tiver cabeça no lugar, se dentro ali do processo de recuperação, evolução, ele saber que ele vai ganhar minutos ali, né, nas partidas, vai ganhar primeiro uma baixa rotação, depois vai aumentando gradativamente para que ele comece a ter mais espaço com o técnico que o Botafogo tiver, seja o Fábio Matias, seja um outro técnico a ser contratado. Mas você descartar o Patrick de Paula, colocar o Patrick de Paula como jogador que não será utilizado, isso para mim é fora do contexto. O Patrick vai ser utilizado sim, é um jogador que hoje, repito, que eu falei agora há pouco, depende muito mais dele do que de qualquer outro jogador para ele ter minutos e poder ser útil para o nosso clube. Então eu conto com o Patrick de Paula, confio que ele possa render. Ano passado, antes da lesão, nós tínhamos um Patrick de Paula muito diferente daquele de 2022, era um cara muito mais participativo, fez 7 jogos na última temporada antes da lesão, inclusive chegou a marcar um golaço pelo Campeonato Carioca. Era um atleta que poderia ter entregue muito mais. E eu espero que nesse ano ele consiga desempenhar o seu futebol. Ele desempenhando o seu futebol, quem tem a ganhar é o nosso Botafogo. E eu acredito que ele vai ser útil sim na temporada. E aumenta a gama de jogadores para o meio campo. Eu não utilizo a expressão volantes, né? Eu utilizo meio-campistas. Porque os jogadores hoje que atuam ali nessa faixa de campo, eles são meio-campistas. Eles podem fazer tanto uma posição um pouco mais de marcação, podem fazer uma posição muito mais à frente. E a gente tem jogadores no Botafogo que são esses, né? Que fazem tanto ali uma posição, se você tiver que marcar com o primeiro volante, né, jogando ali na primeira linha, eles são capazes. Se você quiser colocá-los como segundo jogadores ali na posição de segundo homem, eles são capazes. Terceiros também. Você tem esses atletas com diversas características. Então o técnico do Botafogo tem muita capacidade e muitos atletas técnicos dentro do nosso clube. Mas comentem aqui embaixo. Vocês confiam numa retomada do Patrick de Paula nesta temporada de 2024? Comentem aqui embaixo. Também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, já que o canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Amigos, a Rádio Tupi, ela colocou uma declaração, né, do Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Vasco da Gama, descartando
qualquer tipo de interesse no Marlon Freitas. Por que estou falando isso aqui novamente no canal? Desde a última semana, alguns setoristas do Vasco estavam de novo colocando o Marlon como jogador na mira do Cruz Maltino, que eles estavam esperando a janela, mesmo com o Botafogo tendo colocado em diversos momentos que não iria negociar esse jogador, mas você continuava com esse burburinho, o Marlon tá na mira do Vasco, o Marlon pode ser ali um atleta que vá para o Vasco, mesmo o volante sendo um dos atletas mais utilizados nessa temporada pelo técnico hoje, né, o técnico interino do Botafogo, o Fábio Matias, como era anteriormente, com o técnico Thiago Nunes, e assim vai, o Marlon é um dos jogadores mais utilizados. Porém, estou falando sobre esse tema porque temos uma afirmação do diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, o Alexandre Matos, dizendo que não tem nada e que não vai ter nada, que não faz parte do interesse do Vasco da Gama em ter o Marlon Freitas. Para acabar de vez com esta especulação que está acontecendo, por mais que eu já tenha falado aqui no canal, desde lá de trás que o Botafogo não queria negociar o Marlon Freitas, que você não tinha nada sendo oficialmente passado para o Botafogo, nunca chegou uma proposta para o nosso clube, o próprio John Textor já havia falado este ponto, porém, alguns setoristas do Vasco continuavam falando sobre isso, mas agora eu acho que terminam de vez com qualquer fato a respeito de Marlon Freitas no Vasco da Gama. Para encerrar, um jogador que vai começar a trabalhar com seus companheiros amanhã é o Oscar Romero, jogador que é o típico camisa 10. O torcedor durante muito tempo pedia que o Botafogo contratasse um camisa 10 e o Oscar Romero é esse jogador. Ele tem características diferentes das características do Eduardo. Tá certo, é um jogador que há algum tempo não joga um futebol que seja ali para brilhar os nossos olhos, mas vem, no meu ponto de vista, para ser uma peça muito útil nesse início de mais um trimestre do ano de 2024, né? Um jogador que vem com boas características, tem uma boa bola parada, um bom chute de média e longa distância e será um meia diferente do que é o Eduardo. O Eduardo é aquele jogador que pode jogar como segundo atacante, pode jogar como meio campista, um pouco mais recuado. O Romero não, é aquele dezinho mesmo, né? Aquele cara que tem essa característica de 10 e, no meu entender, pode ser uma alternativa muito interessante para o Botafogo. Não sei como ele está. Depois do Boca Juniors, confesso que eu não vi o Oscar Romero jogando. Pela equipe argentina, ele fez boas e más partidas, chegou a ser barrado, foi titular, é um cara que entregava muito na bola parada e jogando competições de mata-mata, competições internacionais, esse quesito pode ser algo muito bom em relação ao Oscar Romero, a bola parada. A bola parada do Botafogo, que tem funcionado nesse ano, com o Hugo batendo muito bem na bola, pode ganhar mais um player interessante nesse tipo de jogada. A bola parada ganha jogos e perde jogos também. Por isso que é muito bom você ter um sistema defensivo muito bem ajustado para evitar tomar gols em bolas cruzadas na área. O Botafogo tem tomado muitos gols em jogadas que saem de cruzamentos. Então é muito importante você melhorar esse quesito, né, das bolas defensivas e, claro, nas ofensivas. Quanto mais jogadores que você tem que consigam ganhar jogos assim, isso é importante. E o Oscar Romero entra nesse quesito. É um jogador que pode dar muitos pontos para o Botafogo, ou com passes, ou com cobranças diretas. E é um atleta que é um camisa 10 com uma característica muito diferente dentro do nosso elenco. Estou confiante que o Oscar Romero possa ser um bom reforço para o Botafogo. Amanhã ele começa a trabalhar com seus companheiros e muito provavelmente deve ser relacionado para a estreia da Libertadores contra a equipe do Júnior Barranquilla no estádio Newton Santos. Beijos, tchau, tchau, fui, fiquei com Deus, volto hoje ainda lá pelas 20 horas, 20h30 com o nosso Noite Alvinegra. Valeu, fui, fogo nele, acima deles fogão, sempre fogão, valeu, tamo junto sempre.